Vamos elevar nosso pensamento. Agora esta chamada está sendo gravada. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dai-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, o nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos a tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja o teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No sublime, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado seja para sempre, Senhor. Com essa prece de glorificação à divindade, nós pedimos a proteção aos nossos amigos espirituais, que nos conduzem, que nos auxiliam, para que o estudo possa fluir de forma harmoniosa e que todos que possam estar presentes, os que poderão ouvir mais à frente, possa também sentir-se tocado pelos eflúvios e benfazejos do nosso mestre e possa também ser o auxílio na compreensão do estudo e do entendimento. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Então vamos lá, Edina, Jusceia, Iris, Fátima, né, o Elton. Vamos retomar o nosso estudo, o estudo do livro dos Espíritos. Tá? Nós estamos trabalhando as leis morais. Tá? Estamos trabalhando as leis morais, trabalhando especificamente nas leis morais, a lei de liberdade, que é a lei número 9, né, apresentada por professor Denizar, numa categoria que não é única. Tá? Os espíritos falam a Kardec que é uma classificação como outra qualquer, não abrange tudo ou todo o conhecimento, mas já é um começo para a gente tentar entender de forma racional, metódica, o que são as leis divinas, que os Espíritos dizem que são as leis naturais, as leis que existem, criadas por Deus, são as leis morais. Tá? Lei de liberdade. Nós estamos trabalhando o item liberdade de consciência, que está lá no item 4, capítulo 10, do livro dos Espíritos, na parte 3ª. Eu sou Alberto Lima, nós estamos nesse formato virtual, e quem puder nos assistir depois, né, nosso bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que vocês tiverem a oportunidade de também refletir os conhecimentos aqui exarados, obtidos do livro dos Espíritos, e que nós vamos tendo a oportunidade de comentar em conjunto para nos despertar em nós, né, o interesse, o verdadeiro entendimento. Às vezes a gente não entende, né, como está escrito, tá? Mas não se perturbem, faz parte. Primeira vez que a gente lê ou que vai estudar, muitas das vezes a gente não compreende. Às vezes são precisas várias e várias leituras, vários e vários
outros complementos que, naquele instante, às vezes a gente não consegue captar, não faz sentido na hora. Tá? Mas não se desespere. Com o tempo, com o estudo, vocês vão perceber que são verdades, né, trazidas para nós para que a gente possa nos aperfeiçoar, e todos nós temos um tempo específico para esse desabrochar. Tá? Então, não se perturbe, mas leiam, tentem refletir com os pensamentos aqui que a gente vai trazer. Tá? Quem sabe abra novo entendimento em cada um que possa estar nos assistindo aqui. Bom, no capítulo 10, Lei de Liberdade, o professor Denizar, ele divide de forma pedagógica em 7 tópicos. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar os 3 primeiros: liberdade natural, pela escravidão, lei de liberdade de pensamento. Nós estamos trabalhando liberdade de consciência. Tá? E já começamos, não é algo assim tão simples. O que é consciência? Consciência é algo interno, não é externo. Tá? A consciência é algo do ser. Tá? Nós já tivemos a oportunidade de discutir bastante isso. Na dúvida, retroajam e estudem o último encontro. A gente teve demoram bastante para trabalhar o que é consciência, o que é significado, como surge, como ela se aprimora. Tá? Então, hoje nós vamos já para a questão 837, em que o professor pergunta à espiritualidade qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência. Primeiro, o Espírito diz que nós temos liberdade de consciência. É uma lei, tá? Ou um dom que Deus nos dá, que a gente tem essa liberdade. Tá? Alberto, e consciência? Consciência é algo interno, tá? Que ele é construído ao longo do crescimento do ser imortal. Então, consciência não é algo pronto. Alguém chega e está aqui a sua consciência. Não. É algo que foi sendo trabalhado ao longo das encarnações sucessivas, tá? E principalmente quando nós atingimos o estágio hominal, tá? Do homem sapiens, em que a gente ganha o pensamento contínuo, a liberdade de escolha, livre-arbítrio, né? E ocorre a partir do desenvolvimento intelectual, que traz a possibilidade do desenvolvimento do senso moral. Então, é algo interno de cada um. Todos nós temos uma consciência, que é um conjunto de valores que nós vamos obtendo conforme as nossas experiências. Então, você vai, e à medida que a gente vai aprendendo lá na antiguidade, a gente tinha um valor que, por exemplo, da força, uso da força. Então, aquele utilizava a minha consciência. Então, tinha mais valor para a sociedade, né? O que aquela cultura indicava, e que eu absorvia aquilo como sendo certo. No outro momento em que eu vou experimentar outras situações em que aquela força ela não tem aquele significado. Então, a consciência ela vai sendo trabalhada, sendo construída conforme as experiências que nós vamos tendo. Mas ela faz parte do meio do pensamento. Ela está como se estivesse entrelaçada com a fonte do pensamento. Pensamento contínuo é uma habilidade, é um dom que nós temos, e dali vai surgir a consciência, está muito entranhada. Então, os Espíritos dizem que ele é um pensamento íntimo. Consciência é um pensamento íntimo. Tá? Só que ele não é algo posto, ele é algo trabalhado. É o que os Espíritos vão nos orientando à medida que a gente vai aprofundando. Então, vale a pena a gente rever o estudo anterior sobre consciência. A pergunta: qual o resultado dos entraves à liberdade de consciência? O que é entrave, né? Entrave é dificuldade ou obstáculo. Ou seja, alguém vai lá e coloca um obstáculo à consciência de alguém. Né? Ou você coloca uma barreira para que a pessoa não entenda a vida como daquela forma que ela entende. Ou seja, algo que impede a movimentação do pensamento,
a locomoção das suas ideias. Então, eu chego para alguém, por exemplo, um filho meu, uma filha, e ele quer ser, no seu íntimo, ele quer ser um artista. Tá? Ele quer ser um artista. Mas aí eu chego e digo, não, artista não. Mas ele vai viver de arte? Não, você tem que ser um médico, você tem que ser um advogado, você tem que ser um empresário. Ou seja, eu vou tentar tolher a liberdade de consciência daquela criatura que lá no seu eu profundo, ele sente a necessidade de ir para o campo da arte. Mas eu venho de fora e tento colocar essa barreira. Você não vai. Você não vai, isso aqui não pode, você é proibido para você isso. Tá? É um entrave, é uma barreira. Quando eu faço isso, qual é o resultado? Né? Quando eu quero impedir alguém de ter liberdade de agir conforme o seu próprio entendimento. O que vocês acham que acontece? Precisa de ajuda. Vamos lá? Eu acho que a primeira consequência disso vai ser a responsabilidade desse espírito em interferir no livre-arbítrio do outro. E aí, a gente tem que ter uma visão até mais ampla, porque essa responsabilidade não é uma responsabilidade pequena. Se a gente pegar, por exemplo, essa influência em um espírito que, pela própria consciência, ele está tentando seguir aquilo que foi programado no planejamento encarnatório, aí vem outra pessoa e interfere. A pessoa era para seguir pelas artes porque vai fazer um trabalho bonito, porque vai ajudar essa sociedade a se desenvolver por aquilo. É um espírito que pode ter sido, como a gente vê na série Nosso Lar, pode ter passado por uma preparação imensa para chegar nesse processo, e quando encarnar aqui, seguir esse planejamento encarnatório, e aí, de repente, vem uma pessoa de fora e por conta dessa interferência e causa um entrave nisso e acaba atrapalhando o planejamento encarnatório. E a gente já tem condições de perceber que quando você atrapalha o planejamento encarnatório ou interfere no livre-arbítrio, que são duas coisas bem parecidas, quando você interfere no livre-arbítrio da pessoa, você vai estar interferindo direta ou indiretamente no planejamento encarnatório. E aí eu digo que a responsabilidade não é pequena, porque um planejamento encarnatório ele nunca envolve um espírito só, ele envolve uma coletividade. Então, às vezes, aquilo que a gente pode achar que é uma interferência pequena que está se fazendo ali, vai ter uma consequência gigantesca por conta do resultado. Se a gente olhar por um outro ângulo, a gente vai ver que aqui, né, seria o início das dificuldades do ser humano, né? Ou seja, daquelas dores guardadas, né? Aquelas situações que vai causar no outro, né? Uma situação que lá na frente ele vai cobrar, foi lá atrás, eu fui impedido de fazer algo, ou seja, a origem, né, das dores e sofrimento, acho que começaria por aqui, ou estou enganado? Ou seja, quando alguém vai lá e impede que você desenvolva aquilo que você quer fazer, né? Os traumas, né? Como o início dos traumas, né? Que vai levar as pessoas, muitas vezes, a viver uma vida de aparência, né? Ou cheia de dores internas, né? Talvez seja por aqui, ou não. Eu concordo contigo, Alberto, porque eu acho que aí a gente começa a adquirir uma dívida para ser resgatada depois, né? Por conta, talvez, dessa interferência aí. Porque se isso vai gerar um trauma, ele vai ter que ser resolvido. A gente não vai evoluir com os nossos traumas, a gente tem que, obrigatoriamente, resolver eles, né? Vai chegar um determinado momento, você vai até um certo ponto, mas vai chegar um determinado momento que aquele trauma vai ter que ser resolvido. Então, eu acho que é bem por aí mesmo esse raciocínio, né? Ali é onde começa um problema que talvez pode demorar aí, sabe-se lá quantas encarnações ou quantos séculos, para a gente conseguir resolvê-lo depois. Vai, Edina. Não, você diz, no caso, a consequência para quem também, para quem
Colocar Não, também dificuldade, que ele é está querendo um isso? resultado, né? Primeiramente, o Sim. resultado, né? No Se eu vou caso, travar, Alberto, oi, qual no seria o caso, como resultado? aconteceu lá com os primeiros cristãos lá na época, né, que Sim, sim. a perseguição aos cristãos de viver o cristianismo naquela época, de seguir o exemplo de Jesus. Né? Assim, muitos tentaram, né? Outros realmente, muitos foram mortos, né? Em consequência disso. Mas outros perseveraram e mesmo debaixo da pressão, né? Da perseguição, eles conseguiam se reunir, né? Uhum. E vivenciar a sua crença. Tá, mas colocamos um entrave, né? Tá, não pode, você não pode exercer isso, você não pode partir para essa área, você não pode. Ou seja, entraves é isso, você colocou um impedimento nessa liberdade de a gente entender a vida de um jeito. Cada um de nós tem essa liberdade de entender a vida de uma forma. Essa é a É verdade. liberdade de consciência, mesmo que não seja a que eu entenda, né? Olha, isso aqui, aparentemente, fulano entende que Deus deva ser adorado, Deus é uma árvore, né? Por exemplo. Ele entende daquela Sim. forma, tá? Eu já não entendo assim, tá? Aí diz, olha, você não pode adorar a árvore, né? Eu chego lá e proíbo ele adorar a árvore. Qual seria o resultado dessas proibições, nessa liberdade de consciência? Né? É isso que ele está querendo saber daqui do Espírito de Verdade. Vamos ver a resposta? Constranger Bora os lá. homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar é o, o que é torná-lo hipócritas, né? Ou seja, hipócrita é quem finge ter uma opinião que não tem, uma personalidade que não possui, normalmente buscando esconder sua verdadeira forma de pensar. Então, quando nós colocamos, a gente não vai tirar a maneira de pensar da pessoa. Mesmo colocando a barreira, você não pode, você não deve, não vá, tá? O que vai acontecer? A pessoa vai fingir, porque ele pensa daquele jeito. Ele vai fingir. Por isso que ele chama, vai tornar hipócrita. Porque é algo interno à consciência, né? Você pode impedir os atos, a manifestação, de se manifestar. Eu penso desse jeito e a minha forma de adorar a Deus é queimando uma oferenda, um animal, uma pessoa, tá? Por exemplo, uma coisa bem extrema. A minha forma de adorar a Deus é matando um animal. O ato é o quê? É matar o animal. Nós podemos ir lá e, olha, esse ato dessa forma não pode. Ele vai deixar de adorar? Não, ele vai continuar adorando, vai continuar pensando que a melhor forma de adorar a Deus é fazendo aquele sacrifício. Então, ele vai fingir que não faz. Ele vai fingir que ele pensa diferente, quando na realidade ele continua pensando da mesma forma. Então, ele vai ser uma pessoa fingida. O Espírito de Verdade, olha, você vai tornar a pessoa hipócrita. Quando você constrange alguém a agir de maneira diversa do que ele pensa. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, quando é que tem uma civilização evoluída, né? Ocorre o progresso? É quando todos respeitam a forma de pensar do outro. Eu posso até não concordar, mas é um direito dele querer adorar a divindade daquela forma, tá? Mas eu não, se eu colocar a barreira, como os antigos fizeram com os cristãos, né? Olha, se você não pode adorar, você tem que renegar ao Nazareno. Né? Voltando ao exemplo de Edina, né? A pessoa chegar, você renega? Renego. Renego, sim. Não, um negócio de Cristo. Ou seja, ele está sendo hipócrita. Lá no fundo, ele continuava adorando o Nazareno, continuava acreditando no Cristo, né? Mas ele fingia que não adorava. A mesma forma vai acontecer na Idade Média, né? Em que a igreja dizia que tinha que adorar a divindade ou de uma forma. Aí vem a reforma e diz, não,
ou obrigar os judeus a serem cristãos, né? Os cristãos novos, com a forma que a igreja obrigou os judeus a mudar de religiosidade. Eles mudaram? Não, continuava no seu íntimo com a ideia de adorar o Deus Yahvé, né? Ler a Torá. Só que ele não podia fazer isso. Tá? Então, ele se tornava hipócrita, né? Porque ele não tinha a possibilidade de expor ou vivenciar o que eles entendiam que era a melhor forma. Tá? Então, quando a gente coloca obstáculos na consciência, nós vamos tornar aquela sociedade de uma maneira hipócrita, fingida. Né? Tranquilo? Vamos lá. Como o nosso estudo aí é sequencial, só fazendo Sim. uma ressalva, né? Essa própria a resposta aí do Espírito de Verdade, né, da equipe do Espírito de Verdade para essa questão, ela confirma a questão da liberdade de pensamento. Por quê? Sim. Consegue influenciar na atitude externa. O pensamento continua sendo livre. Exatamente, né? E eles dizem que consciência é um tipo de pensamento, né? Ou seja, internamente não tem como alguém entrar e impor. Você pode colocar barreiras nos atos, né? Mas impedir não tem como impedir isso. Né? Você não pode expor o que você pensa, ou você não pode expor o que o seu interior íntimo acha que é o correto. Tranquilo. Vai criar o quê? Pessoas que fingem, né? Que na sua frente estão alegres, mas por dentro estão tristes, né? Criando obstáculos, criando traumas, que mais na frente vai ter problemas para a sociedade, para ele, né? E também para aqueles que, de uma forma exorbitante, tentaram barrar algo que nem a divindade ela barra. Ela dá liberdade plena de pensamento e de consciência, tá? Então, vamos para frente. A questão 836, o professor Denizar pergunta ao Espírito de Verdade: toda crença é respeitável? Né? Ainda mesmo quando notoriamente falsa? Olha que pergunta. Toda crença é respeitável? Ainda mesmo que notoriamente falsa, ou seja, a pessoa acredita no Deus árvores, por exemplo, bem que Deus é uma árvore, ou que Deus é uma montanha, né? Aí ele pergunta, notoriamente falsa, né? Você olha no seu entendimento, aquilo não corresponde ao que você acha que seja correto. Então, ela notoriamente, para outras pessoas, seria falsa, né? Deus montanha, aquele Deus... Tá? Aí ele pergunta, se é respeitável, se eu tenho que respeitar isso, se isso é respeitável nessas crenças, quando a gente acha que notoriamente que não tem uma verdade ali, é falsa. Tá? E aí, toda crença ela é respeitável? O que vocês acham? Eu creio que sim, né? O respeito ele é devido em qualquer ocasião ali, né? A questão de uma crença ser notoriamente falsa, ela só vai gerar impacto na pessoa que acredita, né? Mas o respeito por parte dos outros, ele deve haver de qualquer forma. Tá, mas vamos lá. Alguns, né, amigos de outros credos, né? Eles consideram, eles acreditam que matar em nome de Deus vai os conduzir ao paraíso, tá? A Guerra Santa, ou seja, um suicida, um terrorista, ele acredita, né, que matar em nome de Deus vai levar ao paraíso, é a crença dele. E aí? Aí surgem algumas possibilidades, né? A pessoa só acreditar ou ela levar a efeito. Porque se levar a efeito, vai ser punido o ato mal, né? De matar em nome de Deus. Só acreditar pode gerar alguma consequência também? Sim, mas bem menor, né? Do que levar a efeito o ato. Mas é uma crença, né? Ela é respeitável? Nós estamos olhando, poxa, matar e você vai para o paraíso. É uma crença, né? O que é crença?
Ato é efeito de crer, de acreditar, de ter fé, fé religiosa, né? Atitude de espírito de quem admite, né? Com um certo grau de variável de certeza, uma coisa como verdadeira. E aí? Ela ainda é respeitável ainda? Ou há alguma limitação para essa crença ser respeitável? Teria um padrão assim para a gente se balizar? Eu acho que o padrão é ensinar o bem e o amor. Vê se, Alberto. Ó. Se fugir dessa regra aí do amor, da caridade, eu acho que não merece o respeito, não. Porque o que é que ela está semeando, né? Exatamente. Então, vamos respeitar? Tudo bem, mas os espíritos nos dão um parâmetro. Olha, toda crença respeitável, ela é falsa, tá? Mas ela está prejudicando ou ela está auxiliando de alguma forma? Tá? Eu acho que aí eles são muito vão ao ponto, né, na resposta do Espírito, que ele vai dizer o seguinte, ó, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Isso é que tira da gente aquela coisa, poxa, é a ciência, a pessoa pensa daquela maneira, eu tenho que respeitar, tranquilo, liberdade de consciência. Mas é falsa, você vai matar, vai levar para o paraíso, pô, você vai para mas vai e os que você matou, vai também para o paraíso, né? E que ela é sincera, tá? Ela é sincera, a pessoa acredita, mas conduz à prática do bem, você matar outra pessoa, né? Então, por isso que ele coloca esse parâmetro. Olha, ela é respeitável quando ela é sincera. A pessoa acredita que Deus é aquela montanha. Tranquilo, tá? É sincera, ele acredita naquilo, tá? Conduz à prática do bem, o que eles ensinam ali direciona a pessoa para o bem. Se direciona, é respeitável, tá? Ela é respeitável. Aí ele vai dizer, as crenças reprovadas são as que conduzem ao mal. Agora, eu tenho uma crença, acredito piamente, né, que matar em nome de Deus, eu vou para o paraíso. Tá? Está conduzindo a prática do bem à sociedade, aos membros? Está tendo algum bem matar alguém? Ou as pessoas morrer por causa da crença de outro? Aí é onde entra esse parâmetro. É sincera? É. Está conduzindo ao bem? Opa, peraí. Bem de quem, né? Está matando os outros? Desde quando é bem você matar outra pessoa? Está havendo confusão. Então, ela não passa a não ser respeitável. São reprováveis quando não conduzem ao mal. Tá? Então, eles nos dão esse parâmetro para que a gente reflita. Poxa, eu tenho que respeitar as crenças alheias. Beleza. Tá? Porque a crença alheia advém da consciência dele. Tranquilo. E a consciência deve ser respeitada. Tá? Mas se ela vai extrapolar, como é que eu vou ter um parâmetro para dizer que ela é reprovável ou não? Né? Quando ela conduz ao mal. Quando ela está levando outras pessoas a cometer atos que desmoralizam ou atos que causam pânico na sociedade, então ela já não é, tá? Não é uma crença respeitável. Já passa a ter, já podemos ver com outros olhos, tá? Certo? Alguém quer complementar ou não entendeu? Nós podemos ir, então, para a próxima? A 839. O professor pergunta, somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Ou seja, nós passamos a ser motivo de repreensão, podemos ser repreendidos, né? Quando nós escandalizamos, né? Ou seja, quando nós causamos indignação, repúdio, por alguém acreditar em uma determinada crença. Eu vou voltar à questão da árvore, né? Aí a pessoa está lá adorando a árvore, aí eu vou, né, dizer, olha, aquilo é um idiota, aquela pessoa são loucos, ou seja, eu estou escandalizando, tá? Eu estou levando repúdio a alguém por pensar e por entender de uma certa forma. Isso
é motivo de repreensão, né? Quando eu faço isso, quando eu digo que o outro, ofendo, melindro, né? Desencadeio manifestação de desagrado, de indignação, né? Diante do comportamento de uma crença de alguém. O que vocês acham? Eu acho que um bom parâmetro que a gente vai ter aí, né, principalmente nós espíritas, é a questão do livre-arbítrio, né? É só imaginar na questão aí como que se portaria o espírito superior. O espírito superior, ele fica vindo e interferindo nas nossas crenças ou, de alguma forma, dando um puxãozinho de orelha ali, ó, isso aqui você não deve fazer dessa forma, não, isso aí tá errado. Eles deixam, né? Simplesmente auxiliam ali no que pode, mas não fica interferindo. Interferir na crença em si, eu acredito que é atentar aí contra as leis divinas, principalmente aí contra o livre-arbítrio de cada um. Tem os atos, né, que a pessoa pode cometer, e aí já é uma parte separada, mas na crença em si, a gente não consegue, até porque a crença pode ser algo interno, né? O ato exterior vai ser uma coisa, agora a crença interna, a gente nem se quisesse, a gente não consegue interferir. Tudo bem. Alguém mais? Eu lembrei aqui uma situação que aconteceu com o Francisco Cândido Xavier, narrado um determinado fato, que ele passava de manhã para ir trabalhar, depois voltava, ia para o centro, né, para os trabalhos do centro espírita, voltava lá para 11 horas da noite. Ele passava de manhã, tinha um sujeito que estava lá no boteco bebendo e jogando sinuca, né? Os jogos lá, sinuca. Voltava, estava lá mesmas pessoas, de noite, ia e voltava aquelas criaturas ali. E Chico, né, lá nos seus pensamentos, mas como é que pode? Eu não tenho tempo para nada, né? É pouco tempo, muito serviço, e essas criaturas aí paradas, bebendo, né, e jogando, né, esse tempo todo. E Chico levou um pensamento, digamos assim, não muito bom para aquela situação. E então aparece Emmanuel para ele, né? Ô, Chico, pare com isso, né? Por que você está fazendo isso? Aí ele explica, moço, eu estou tanto serviço, a criatura lá o dia todo ocioso, né, até essa hora, e sem fazer nada, e aqui com tanta coisa para fazer, ele não está sem fazer nada, né? Aí a Emmanuel diz, olha, Chico, calma, quem inventou, quem nos trouxe a bebida, né? Foi a divindade que nos permitiu a bebida. Então, a criação da divindade, não é? Os jogos, não é a criação da divindade, ele não permite. Então, isso é um instrumento. À medida que essa criatura está aí, paralisada, neste boteco, né, bebendo e jogando, ela está sendo impedida de estar praticando atos mais danosos à sua existência, né? Eu lembrei agora disso, ou seja, às vezes a gente quer fazer essa crítica, né? Tem a criatura lá adorando uma imagem, né? Adorando a imagem. Está lá, se ajoelha, né? Fica, bota vela, reza várias vezes lá. Dá uma vontade de dizer, menino, pare com isso, né? Mas se eu fizer isso, né, a minha consciência diz, né, conforme o meu entendimento, que aquilo não ou notoriamente não teria função, ou não seria muito verdadeiro aquilo, que a divindade não está ali, né? Mas eu não posso escandalizar, eu não posso agir, eu não posso entrar e apontar o dedo e dizer, olha, isso está errado. Né? Eu não posso fazer isso. Por causa disso aqui, ó, somos repreensíveis. Porque se eu fizer isso, eu vou escandalizar, né? Eu vou causar indignação, eu vou causar repúdio, desagrado. Tá? Então, o problema vai ser a resposta disso aqui. Ele vai dizer, ó, isso é falta de caridade. Tá? Você falar, mesmo você sabendo lá pela sua compreensão, a sua consciência de aprendizado que você tem,
vê que é notoriamente falso aqueles atos, né, de fé, mas é uma crença verdadeira, como diz a resposta anterior, e conduz as pessoas para o bem. Né? Não é isso? Que ela é uma crença, quando é que é uma crença verdadeira, né? Se ela é verdadeira, né? E se ela conduz as pessoas para o bem. Está acontecendo isso? Então, não tem motivo. Se eu extrapolar isso, eu vou estar tendo o quê? Falta de caridade. Aquela criatura precisa daquela imagem naquele momento. É um estágio que a consciência dela entende que deve adorar a imagem, que deve adorar a cruz, que deve passar 2, 3 horas com continhas e fazendo a mesma oração. Se eu criticar, vai ser falta de caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Olha que legal. A vontade dá, mas eu tenho que segurar. Por quê? Porque é falta de caridade. Primeiro que é falta de caridade. É o entendimento daquelas criaturas ainda. A mesma coisa com aquele que adora a montanha, com aquele que adora a árvore, com aquele que adora uma entidade, né, na rua, seja qual for o nome que é dado. Né? Então, fazer a crítica, apontar o dedo é falta de caridade. E, ao mesmo tempo, estou atentando contra a liberdade de pensamento. É o pensamento dele. Ele entende daquele jeito. Eu não posso atacá-lo. Tá? E aí, gente? Eu acho que o orgulho também está por trás dessa pessoa que quer, né, Alberto? Sim, não deixa de ter, né? A minha é melhor, né? Eu tenho a minha religião é maior, é melhor, é mais esclarecedora, né? E quando dá vontade de dizer, gente, para quê? Mas. Nesse caso aí, Alberto, eu lembrei da minha mãe, que ela era muito católica, e ela tinha em casa a gente chama oratório, com o santinho dela, Sim. as coisas, tudo. E quando ela foi morar com minha irmã, que é evangélica, ela fez ela doar todos, porque isso na casa. Assim, eu senti muito na época, né? Porque a crença dela, né? E a gente notava que ela ficou triste. Mas, assim, é um ponto de vista, como se diz, e a gente foi entender e conciliar nisso aí, né? Porque é a casa dela, né? E também aí tinha também a questão da minha mãe. E assim, mesmo a gente falando na questão do respeito e tudo, mas assim, aí terminou ela doando para uma instituição, uma igrejinha que tem, que a gente lá chama Cruz da Menina, onde o pessoal coloca, que tem a questão do pessoal, diz que tem uns milagres, que deixou lá, ela doou tudo ir para lá. Uhum. Mas, assim, é complicado. É complicado porque, na nossa crença, isso, adorar a imagem já é uma coisa ultrapassada, né? O que a gente vê muito? É espírita, né? Que está seguindo o espiritismo, né? Manter os mesmos hábitos. Manter dentro da sua casa espírita, manter os santos, né? Acender vela, né? Fazer as orações direcionadas a tais santos. É complicado, mas é o estágio que a criatura está ali. Vai ser chamada a atenção? Eu não vou conseguir resistir, né? Em continuar martelando. Gente, decidam se é espírita ou é espiritório, né? Que é um espírita católico, é o espiritórico, né? Você tem que se decidir o que quer, tá? Mas é um ambiente contido em que você tem essa liberdade, né? Você vai tentar trazer, olha, você está seguindo o espiritismo, né? O espiritismo não tem imagem, o espiritismo ele não tem patuá, ele não tem vela, ele não tem nenhum desses tipos de subterfúgio, e em outras religiosidades é base, né? É base. Mas eu não posso escandalizar a criatura e dizer, olha, fulano está fazendo isso, né? Aí é falta de caridade, atentando contra a liberdade de pensamento, né?
que vai agir também lá na de consciência da criatura, né? Tranquilo? Vamos para a próxima? Acho que dá tempo ainda. A 840. Será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Perceba que a gente vai aprofundando, tá? Liberdade de consciência, para a pessoa ter com suas crenças, liberdade de consciência para a pessoa ter as suas vivências, né? Ok. Agora, em alguns momentos, né, em que alguém vem com seus atos derivados das suas crenças e começa a perturbar a sociedade. Aquela pessoa acredita que tem que matar quem não é da sua religiosidade, né? Será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Ou seja, a criatura acha que tem que matar animais, que tem que matar pessoas com o argumento que a liberdade de consciência dela exige aquilo. Eu posso pôr entraves, ou esses entraves, esses obstáculos a esses atos, né, vai contra a liberdade de consciência. No caso, também seria tocar fogo nos livros que tem daquela crença, fechar a igreja. Então, isso aí seria você colocar entrave, né? Mas isso aí só seria nos atos, né? Porque a pessoa pode profetizar, uma coisa íntima na consciência. Vai ficar tranquilo, né? Eu vou lá e digo, olha, você não pode ler, não pode vender, não ler. Por exemplo, na Idade Média, 1300, 1400, a igreja determinou que ninguém poderia ter a Bíblia. Ninguém poderia ter a Bíblia traduzida. Só quem poderia ter a Bíblia eram os sacerdotes, e em latim, né? Que foi uma das causas que levou à reforma, né? A proibição da tradução da Bíblia. A igreja simplesmente, o seu ordenamento maior proibiu, né? Colocou entraves, né? Algo porque eles entendiam que ia perturbar a sociedade, as pessoas buscar um entendimento bíblico, ou sustentar-se com o entendimento bíblico, exarado numa outra língua, numa outra tradução. Já aconteceu isso. E aí, era contra a liberdade de consciência? Tá difícil? Isso é complicado, né? É que a minha opinião, acho que é a questão dos atos, né? Se é um ato que vai prejudicar o outro, vai ter que interferir de alguma forma. Porque aí começa a entrar no direito do próximo, né? Mas a crença em si, a gente não consegue acessar, né? A crença íntima. A gente já sabe isso. Ainda que a pessoa tenha aquela intenção, vamos dizer assim, ou aquela crença, aquele pensamento íntimo, né? Se ela colocar dentro dessa crença dela, existir algo que ela vai praticar que vai perturbar o restante da sociedade, aí tem que reprimir esse ato, né? Até por questão de organização da sociedade. E reprimir o ato não impede, não vai contra a liberdade de consciência, vai? Ele vai continuar pensando. Pode continuar acreditando, né? Ele vai continuar pensando, ele só não pode fazer o que ele acha que deve fazer, porque vai atentar contra o direito do outro e, com isso, pode perturbar a sociedade, né? Eu acho que vai ser nesse sentido que a resposta do Espírito de Verdade, né? Então, entraves, né? Colocar entraves à crença é o quê? Barreira, bloqueio, dificuldade, embaraço, empecilho, seriam os entraves, né? Então, ele responde, pode-se reprimir os atos. Tá? Então, os Espíritos nos informam que os atos que perturbem a sociedade, aquela criatura que bota a bomba, que quer matar, explodir um monte de gente, esses atos têm que ser reprimidos. Então, tem essa autorização.
Tá? Os espíritos entendem que o perturbador tem que ser impedido, os atos dele. Mas a crença é íntima, é inacessível. Você pode prender o terrorista, né? Você pode manter ele preso lá em Guantánamo, lá como os americanos fazem, mas ele não vai deixar de ter aquela crença íntima. É dentro dele, não tem o que fazer. Mas os atos, sim. Tá? Então, os atos... Né? Fulano de tal vai matar animais, sacrificar animais para o seu Deus. Opa, peraí. Sacrifício de animais, tá? Já tem legislação que impede, né? Já tem legislação que impede. Oh, peraí, a Sociedade Protetora dos Animais vão lá e diz, olha, esses atos não. Esse tipo de ato não. Né? Que já foi bem pior, já fazia sacrifícios humanos. Já foi reprimido. Está, né? Nos animais e se busca cada vez mais reprimir esses atos, né? Que perturbam a sociedade. Então, pode-se reprimir os atos, tá? Aqueles que atentem contra né, a sociedade, vai perturbar a sociedade. Uma bomba, né, porque o pessoal não acredita naquela crença, são hereges, são infiéis, devem morrer. Né? Os atos devem ser combatidos, sim, são reprimidos. Mas não vai impedir que ele pense daquele jeito. Não tem como. E Kardec faz um comentário, diz, olha, reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência. Olha a mentalidade desse professor, né? Ele diz, gente, olha, você reprimiu o ato, isso não ataca em nenhum momento a liberdade de consciência. Ele vai continuar pensando daquele jeito, mesmo sem poder agir. Porque essa repreensão deixa a crença sua inteira liberdade. Meu filho, você não pode tocar fogo no mundo. Você não pode explodir ninguém que não pensa igual a você. Tá? Você que acha que vai para o paraíso, tudo bem, mas você não pode fazer isso. Então, ele continua com a liberdade de consciência, de pensar como ele queira, não tem como agir. Não tem como mudar isso. Só o tempo, a reflexão, o crescimento é que vai permitir que a criatura entenda de outra forma, que conviver harmonicamente é melhor, que a prática do bem é o melhor caminho, que o equilíbrio interior é o melhor caminho, que defender a sua crença não necessariamente eu tenho que destruir a do outro, mas isso requer tempo e experiência, que às vezes numa só existência a gente não consegue, vai precisar de muito mais tempo. E a bondade divina nos dá isso, né? A bondade divina ela nos dá a imortalidade. E através do processo reencarnatório, nós podemos, estou na religião que odeia os infiéis, tá? Ok, a próxima encarnação você vai para renascer na religião que você considerava infiel, né? O infiel é qualquer um que não seja do Islã. Bom, você vai para o católico, você vai para o hinduísta, você vai para o budismo, você vai para o espiritismo, para vivenciar e aprender aqueles conceitos e vai entender, poxa, é tão bom aqui o pensamento cristão, voltar para o Cristo, a prática do amor, da caridade, né? E a criatura, então, vai modificar o seu mundo interior, com novos argumentos, novas reflexões, então a sua consciência vai se alterando, se aperfeiçoando, buscando sempre essa proximidade com a lei divina. E aí, gente, como é que estamos? Vamos parar aqui na 840. O Alberto, isso também seria o caso daquelas seitas que até, não sei se é escraviza, mas que às vezes cometem certas barbaridades que o Estado, muitas vezes, interfere, né? Principalmente nos Estados Unidos, tem muito disso, né? Sim, né? Muitas vezes as seitas que surgem aí, bem radicais, e vem uma legislação, né, em prol da sociedade, que legisla e proíbe, né, aquelas manifestações daquele estilo. E isso, Kardec nos alerta, olha, isso não ataca a liberdade de consciência. A criatura não pode executar aqueles atos, mas eles podem continuar pensando como eles bem entender.
Então, a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência continuam intactas, mesmo sendo atacados os atos. Entendido? Tranquilo? Esse é o pensamento dos espíritos, tá? Às vezes a gente não consegue adentrar. Olha, Alberto, não consigo, não se preocupe. É comum, é normal. A gente, nas primeiras leituras, o estágio que a gente está de compreensão ainda não permite essa percepção. A gente demanda mais tempo, mais leitura, mais experiência para a gente entender. Coisa que no início do Espiritismo eu não compreendia, hoje eu já digo, poxa, por que eu não entendi lá atrás? Né? Hoje eu já compreendo melhor. Né? Mas foi o tempo, mais estudo, né? Mais reflexões que vai permitir essas mudanças de compreensão que vai alterando a nossa consciência, né? A maneira de a gente ver o mundo. Eu achava que devia, que o aborto era algo compreensível, racional, que podia ser usado. Controle de natalidade. Olha, eu achava esplêndida aquela ideia. População crescendo demais, vai fazer o quê? Vai deixar com fome? É uma política de controle de natalidade. Né? Eu entendia isso há uns 20 anos atrás. Eu era favorável ao aborto, eu achava compreensível, racional. Né? Naquela época, se me perguntasse, eu considerava a minha consciência não ia ser contra. Mas hoje não. Com bastante. Perceba que a consciência ela vai se alterando. Por isso que ela é um construto. A consciência ela é construída o tempo todo com o pensamento, tá? E com as experiências nossas. Beleza? Vamos mudar de assunto? Alguém tem alguma pergunta, colocação? Nenhuma? Tem nenhuma colocação? Então vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos passar agora para o livro Os Mensageiros, né? Nós vamos entrar no capítulo 33, já estamos nos encaminhando para o fim do livro. Tá? O capítulo 33 tem um título A Caminho da Costa. Então, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, eu solicito voltar, fazer uma maratona, né, para pegar lá atrás, quando a gente começou a fazer a leitura do livro Os Mensageiros. É um livro de Francisco Cândido Xavier, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, e que nos conta uma semana de estudos e de experiência vivenciada pelo esse espírito desencarnado, né, e ele mais um companheiro e um mentor que, ao se candidatar para fazer um curso, né, tipo uma faculdade, curso superior lá, para ser mensageiro. O que é isso? Antes de encarnarmos, alguns espíritos pedem missões. Né? Ele vem, além dos contatos familiares, os contatos de trabalho, as dificuldades, né, de gestão da sua própria existência, alguns são incumbidos de tarefas. Tarefa de ser um cientista, de ser um político, de ser um médico, de ser de vários filósofos, de vários nuances. Então, o espírito se prepara nessas faculdades para vir trazer esses conhecimentos, para vir trazer valores espiritualizantes. Então, é como se fosse uma grande faculdade, e o André Luiz ele se candidata a uma vaga, e ele é aprovado, e ele está nos contando como foi a sua primeira semana. Ele estava lá, uma semana, quando ele chega, se apresenta, ele vai ouvir uma palestra, depois ele fica conversando com vários espíritos que estavam reunidos, cerca de 3.000 espíritos. Ele descobre que dentro desses 3.000 eram fracassados, eram espíritas, tá? Espíritas, que veio com a missão de ser espiritista e fracassaram. Depois ele se apresenta no dia seguinte e para uma viagem, ele vem para a crosta. Tá? E na crosta eles não viriam pelo caminho, digamos, pavimentado, né? A estrada pavimentada. Ele vai falar da estrada hoje.
que é mais rápido, que eles vêm volitando, eles vêm voando, tá? O espírito voa. Só que ele não aprende assim de imediato, ele vai aprender depois de um certo tempo no mundo espiritual. Eles vêm por outro caminho, um caminho menos protegido, e ele vai narrando a dificuldade que tem. Quando ele se aproxima do umbral mesmo, eles não conseguem volitar, tem que ir andando. Vão até um posto de socorro, um castelo medieval, e lá eles aprendem, nos narra sobre a eficácia da prece, a ação da prece. Eles nos falam que espírito que pensam que quando morre fica dormindo, acontece, quando morre fica dormindo lá, são recolhidos, são tratados, são medicados, são alimentados, dormindo. Quando acorda, ele não sabe o que aconteceu. 100 anos depois, a criatura está lá dementada, achando que ainda está vivo na carne. Né? Feito isso, ele nos apresenta uma reunião, né, com música, com canto, com piano, com crianças tocando. Né? Então, ele nos apresenta que ocorreu lá nesse posto de socorro. Feito isso aí, eles embarcam de manhã cedo, eles vão continuar a viagem. Tá? Isso foi num dia, eles chegam, no dia seguinte eles estão a caminho. Então, vai para o 3º dia de viagem. E a nossa leitora oficial, cadê Fátima? Ô, meu filho, estou aqui. Bora, minha amiga, com você agora. Ora. Capítulo 33, A Caminho da Crostas. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. Seria muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho não porque os deseja escravizado ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro constituiu o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontra ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. Só um instante, Fátima. Okay. Então, aqui ele está nos narrando que saíram de manhã cedo, né? Dormiram lá no posto, depois da festa, né? Eles dormiram e pegaram um carro. O Alfredo, que é o gerente de lá, ele disse, olha, ele convenceu a Aniceta a dormir lá, ia ter uma tempestade, e que no dia seguinte ele oferecia o carro dele para levar eles. Tá? Então, ele vai dizer, olha, difícil de escrever essa pequena máquina que se assemelhava a um pequeno automóvel de asa, a deslocar-se, né, impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Gente, é 1944. Tá? Quase nenhum carro tinha, ou tinha muito pouco carro no Brasil. Muitos carros do formato que a gente conhece, muito pouco. Tá? Mas já tinha, já a indústria automobilística ela já estava produzindo, estava sendo importada. Ou seja, aí ele vai descrever em 1944 que eles pegaram lá no mundo espiritual um carro. Lembre que nos capítulos anteriores, a família Bacelar chegou numa charrete, puxada a cavalo, tá? No mundo espiritual. Aqui ele está falando que o carro do gerente, né, do Alfredo aqui, ele é uma máquina, tá?
de asas, que se desloca por fluidos elétricos acumulados, ou seja, um automóvel elétrico que voa. Dá para entender, então, por que, que esses livros foram, né, muito criticados pela época. Porque é um livro futurista, né? Para hoje, é tranquilo eu idealizar um carro que voa, né? Já tem protótipos, né? 2025, carros voadores. Mas 1944, gente. Como é que se imaginava um carro de asas que voava e movia a eletricidade? Falar para as crianças de hoje que vai ler esse livro, é tranquilo, eles fazem analogia. Mas para aquela geração lá atrás, um carro que voa movido a eletricidade, né? Ou seja, tecnologias que hoje estão chegando, em 1944 já existia no mundo espiritual. Legal, hein? Vamos. Roberto, eu não estou lembrada se foi final de 2023 ou se foi final de 2024, que eu assisti no Fantástico, eu e Silvano, que a indústria brasileira, até final de 2026, ele vai liberar os carros voadores. Eu digo, nossa senhora. Sim, Então, né? isso aí já é uma coisa que já está sendo montado, entendeu? É bem Sim, mas interessante. olha só, 44, 24, né? Dá 60, 70, 80 anos atrás, Fátima. Pois é, olha só. 80 anos atrás já existia no mundo espiritual esse tipo de veículo. Agora que está chegando aqui. Quem for vivo verá, não é? Está perto, viu? Está perto. Vamos. E depois de pequena pausa, continuou. Não creio, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Só um instante. Então, eles olha, o percurso que eles iam fazer, tá, não era pequeno. Eles tinham saído do nosso lar, andaram um pouco, entraram no umbral, tiveram que caminhar. Ele está dizendo, olha, nós vamos de carro voador, mas esse carro não vai até a crosta, não vai até a cidade que eles vão, que é o Rio de Janeiro. Eles, olha, vamos voar até meio-dia. Se eles saírem de manhã por volta de umas 8 horas, então eles iam voar 4 horas, gente. Eles iam voar 4 horas e não iam chegar no local. E daí depois iam a pé, né? Tá? E um outro ponto, né, que é bem interessante, que muitos, né, pilotos falam que viram discos voadores, né? Máquinas voadores, né? Então tem muita mito, tem muita história de disco voador, né? Será que são discos voadores ou são espíritos? Que em determinado momento é possível ver esses veículos que eles já usavam, hein? É algo para a gente pensar, né? Essas histórias de disco voador, na realidade, não eram extraterrestres, eram os espíritos utilizando os veículos já disponíveis naquela época, que alguma das máquinas captavam, né? Mas vamos, Fátima. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Só um instante, Fátima. Essa frase é maravilhosa, né? Então, a gente está dizendo, olha, nós vamos de carro, tá? Mas não vai ser sempre assim. Vocês, né, no caso, André Luiz, né, e o outro colega, vocês um dia vão conseguir fazer esse percurso sem usar esses carros, só com a capacidade volitiva, capacidade de passar por essas resistências vibratórias muito densa.
que os dois novatos não tinham, né? E, olha, um dia vão conseguir. Aí ele dá, né, metaforicamente, asas, né? Asas espirituais, para vencer essas resistências. Depende do esforço. Ou seja, não vai ser assim, eu cheguei no mundo espiritual, eu já vou ganhar minhas asas, já vou sair voletando para tudo quanto é lado. O que a Aniceto está dizendo? Depende do esforço que é desejado despender no trabalho aquisitivo. Temos que adquirir, gente. Os espíritos no mundo espiritual, tudo voando. Não! É andando, a maioria andando, carregando fardos, né? Espírito umbralino é andando. Quem tem essas habilidades? Aqueles que buscaram no trabalho aquisitivo, conseguiram desenvolver. São patrimônio do espírito. Ou seja, se buscar, você vai conseguir, né? Aí ele coloca essa frase, ó. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, toda vez que nos disponibilizamos o trabalho no bem, de auxílio, pode esperar, vai vir o melhor em nosso encontro. Isso não é uma promessa, porque você fez, você vai receber. Não, é lei. A lei diz isso. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Guardem isso com vocês, tá? Guardem isso. Não é promessa, é lei. Tudo que tu fizeres vai voltar para ti, né? Em outras palavras. Vamos, Fátima. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado ao abastecimento e reparação da maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Só um instante, Fátima. Olha, então eles estavam voando, passaram 4 horas voando, gente. Aí eles, olha, enorme distância, ou seja, não era perto onde eles estavam, né? Até a cidade do Rio de Janeiro, né? Ou seja, o ambiente ou essa dimensão do umbral, né? Ou seja, essas dimensões, elas são extensas. 4 horas voando, uma velocidade aí de 100 km por hora, né, por exemplo, daria o quê? Uns 400 quilômetros. Ou não? 400, botamos levar a 100 km, está voando a 100 km. Ou vai voando menos, né? Um aparelho voando uma velocidade menor, uns 200 km, por exemplo, metade, 200 km, é muito chão. Até o meio-dia, foram 4 horas. Né? Que esse aparelho, que esse carro voador, a reduzida distância do solo do umbralino. Né? Aí ele diz, quase perto do meio-dia, estacionamos em um humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação. Ou seja, um posto que é uma oficina. O carro vai até lá e de lá eles vão com outro transporte. Né? Mostrando para nós que o plano espiritual é organizado. Eu vou pegar a máquina elétrica, vai gastar o fluido elétrico, vai repor aonde? Lá nesse posto, ele tinha para repor abastecimento e reparação da máquina. A máquina vai dar problema? Vai. Toda máquina dá problema, ou não? Né? Um carro não dá problema? Então, a gente tem que abrir a mente que o mundo espiritual tem organização. Só é desorganizado os espíritos umbralinos perdidos. Só é desorganizado os espíritos preguiçosos. Mas os espíritos voltados para o bem têm organização, tem colônia, tem estrutura, tem posto médico, tem posto de alimentação, tem posto de oficina. E isso era difícil para o movimento espírita, em 1944 em diante, entender isso. No mundo espiritual, o carro precisa de abastecimento. Claro! Hoje a gente pode entender, né? Um carro elétrico ele tem autonomia. Opa! Ele precisa ser abastecido, trocar das baterias, não é isso?
Então, ele para lá no posto, que era o ponto final, e aí, então, eles tinham que ir caminhando. Vamos, Fátima. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevosos, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Só um instante. Então, eles pararam numa região, que era o ponto final, foi deixado, e lá a paisagem era diferente ainda, era mais densa, né? Ele fala escuro e nevoento. Né? Quando se fala com o mundo espiritual, névoa, né, esbranquiçada, isso é fria, muito fria. A paisagem que eles iam atravessar agora não era aquela da estrada, que o André Luiz já fazia, de nosso lar, pavimentada, com as condições de volitação. Aqui não. Aqui o negócio era pesado, porque eles iam por outros caminhos para mostrar que tinha outros caminhos. Caminho trevoso, muito escuro, nevoento, muito frio, e que era difícil a respiração. Vamos, Fátima. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Só um instante. Então, ele vai dizer, olha, paramos agora nesse posto de abastecimento, agora vamos andando. Ou seja, se eles saírem de manhã, chegaram ao meio-dia, 4 horas voando, mais 4 horas caminhando. Então, não é tão perto assim, olha, sai de nosso lar, é bem pertinho para a crosta. Não, gente. Haroldo nos fala, né, que essa dimensão do umbral, ela varia de 50 a 100 quilômetros, essa parte do umbral grosso. 100 quilômetros de altura, tá? De 50 a 100. Mas se ela vai deslocando inclinado, né, e como eles iam seguindo uma rota, desviando, então por isso que vai mais lento. Né? E eles daí o caminhando, não é caminho em linha reta, eles vão seguindo trilhas. Tá? Então eles vão. Aí ele vai dizer por que é daquele jeito. Por que aquela região é densa, difícil de respiração? Né? Porque está próximo da crosta. E aquilo tudo é emissão vibratória da humanidade. Toda aquela parte densa, negra, fria, são criações mentais nossas. Tá? Criações mentais. Essas regiões estão repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então, nós estamos produzindo sujeira o tempo todo. Nós não temos pensamento contínuo? Não tem pensamento contínuo? Toda hora nós estamos produzindo lixo. A diferença nossa para um espírito superior é que ele evita produzir o lixo. Ele tenta produzir todo o tempo coisas boas. Por isso que o ambiente de nosso lar é diferenciado. Um ambiente saudável, de respiração melhor, porque os espíritos que moram lá, segundo o livro Nosso Lar, mais de 1 milhão de espíritos à época, eles têm um acordo consigo mesmo de pensar só o bem. Aí os resíduos, né, as sujeiras mentais não ficam acumulados como aqui, que nós pensamos o tempo todo e produzimos esse lixo, essa matéria mental, esses resíduos que condensam em torno do umbral, que estão praticamente ligados à crosta onde nós estamos. Vamos, Fátima. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscura ao nosso olhar. Daqui a 2 horas,
porém encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum, que liga a crosta do nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assiste o homem, compreendendo então quão meritório lhe é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Só um instante, Fátima. Então, eles, olha, 2 horas de caminhada, no escuro, né, nessa região fria, quase não se vê nada, e só depois dessas 2 horas de caminhada que eles iam começar a ver a luz solar. Só depois disso. E ele vai dizer, olha, não foi pesado, doloroso, né? Aí ele lembrou que ele já tinha feito o percurso, só que ele tinha feito o percurso pela estrada de nosso lar ao Rio de Janeiro. Então, era um percurso protegido, era uma área balizada, tinha uma ambientação que permitia o deslocamento com facilidade. E agora ele fazia comparativo, né? Aí nós da estrada comum com a estrada que eles faziam lá, que era preparada para esse deslocamento dos espíritos da região do Rio de Janeiro para nosso lar, né? Aí ele faz essa analogia, olha, o sacrifício que os espíritos fazem para nos auxiliar é grande, gente. Porque antes de chegar na nossa casa, tem essa crosta de resíduos que os espíritos muitas vezes têm que passar para chegar até nós, para nos auxiliarem. Vamos, Fátima. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E, obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso venham a ler estas humildes notícias. Só um instante, de novo. Ele diz que não estava só, tá? Naquela região em que ele estava andando, naquela estrada, ele viu verdadeiros monstros, tá? Verdadeiro monstro. Ele disse, olha, eu não vou falar nada porque fui proibido. Tinha muitas coisas que ele não falou nessa viagem, tá? Que monstros são esses? São os espíritos que deformam o seu perispírito. Muitos espíritos são hipnotizados, né, por outros espíritos, e eles tomam formas demoníacos, de animais, de verdadeiros monstros na sua aparência. Mas são espíritos perturbados que vivem nessa região. Mas ele, olha, não posso falar nada para quê? Para não criar, né, imagens mentais. Para que a gente, quando lê, ficar caçando essas imagens. Ó, tem uns monstros lá. Ele diz, ó, tem, mas não vou falar nada não, porque eu fui proibido. Vamos, Fátima. Fátima? No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivesse em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz, atravessando as sombras, e falou de olhos úmidos. Agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida, e permanece na Terra, segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Avançamos comovido
e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Só um instante, Fai. Então, eles estavam andando 2 horas e começou a aparecer os raios de luz. Aquela paisagem começou a ficar menos densa. Tá? E Aniceto, então, olha para aquela luz, os raios do sol, e chama atenção para a gente, né? Para a gente agradecer ao Senhor dos mundos, que Deus é o Senhor dos mundos. Não é Deus da terra, não é Deus de um povo. Deus é o Senhor dos mundos. Né? Aí ele diz, olha, na natureza, o que mais se assemelha assim, à imagem da divindade, né, é o sol. Então ele diz, olha, de nosso lado você vê ele de um jeito, mas é o mesmo. Né? Da crosta da Terra você vê ele de um jeito, mas é o mesmo. De outros planetas do Sistema Solar, ele vai dizer Júpiter, Saturno, Vênus, mas é o mesmo Sol. Só que ele vai tons, tonalidades diferentes conforme o ambiente em que você vai estar localizado. Mas é o mesmo Sol. E lembrando que os Espíritos nos falam que o Sol é a morada dos Espíritos crísticos. Então, cada planeta tem um Cristo. A Terra tem um Cristo. Vênus, Marte, Saturno, todos têm um Cristo. E a morada deles é no Sol, simplesmente, né? Bem fraquinho as criaturas. Vamos, Fátima. Outras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de validação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos tão longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol... Só um instante. Então, eles, olha, começou a ver a Terra. Ele não está vendo a Terra de fora da Terra, tá? Aquela bola azul, não. Ele está vendo a crosta, tá? Ele está saindo de um ambiente e chegando no outro, tá? Então, ele está interpenetral, ou seja, os mundos se interpenetram. O mundo da crosta, material, o umbral grosso, umbral fino, umbral... as outras regiões, todas estão terra, são planeta, tá? Mas eles se interpenetram, então estão chegando, tá? Vão caminhando, e então começa a ver a paisagem da Terra, como se fosse chegando, saindo de um ambiente e entrando no outro, tá? Mas eles estão vendo a Terra no sentido da crosta, tá? Vamos. O sol resplandecia rumo ao poente, como uma enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Só um instantinho aqui. Então, ele mostrou, olha, entramos na zona de influenciação da... Ou seja, interpenetra, ou seja, uma zona chegando, colando na outra, aí já muda de posição. Tá? Umbral grosso, umbral fino. Então, tem uma zona de transição. Então, ele chega na zona de transição e passa para outra. Ele entra na zona de influenciação da crosta. Então, quando ele chega ali, ele diz, olha, aqui vocês já vão conseguir volitar, praticar a volitação, sair flutuando, utilizando os conhecimentos de transformação da força centrípeta. O que é a força centrípeta? É a força que nos puxa para a Terra, para o centro da Terra. Então, os espíritos conseguem, são atraídos? São. Se não houvesse essa força centrípeta, os espíritos saíam tudo do planeta. Era jogar tudo para fora, para a região fora do... Né, fora do ambiente, não. Então, existe a força centrípeta que atrai nossos corpos, essa mesma força atrai os corpos dos espíritos.
mas eles sabem, ou eles têm conhecimento de como transformar essa força que permite eles volitarem. Eles estavam andando. Agora eles poderiam usar os conhecimentos para ir volitando, para andar mais rápido, né? Aí ele fala da luz, né? Aquele sol que parecia uma bola de ouro, né? Ele está falando aqui das energias que permite essa observação, essa transformação. E ele estava já perto do rio. Vamos, Fátima. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante, e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramos-no do mar, em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para as nossas escassas forças. Indiferente à nossa presença, os transuítes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto, vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhe que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na costa. Opa, obrigado, Fátima. Então, só para a gente que chama atenção aqui, que o André Luiz, olha, como é que a gente se orienta, né? Aqui a gente se orienta com mapa, se orienta hoje com o Google Maps, né, com o Waze, e como os espíritos vão saber que estão indo no caminho certo, né? Aí como fazer isso? Aí ele diz, olha, a colônia está no campo magnético da América do Sul, tá? Pelo mapa, a colônia nosso lar está na América do Sul. A bússola apontaria para lá. Só que no caso dos espíritos, né, eles vão usar o quê? Uma das propriedades do pensamento, gente. Eles não vão usar a bússola para ir. Eles vão usar o pensamento, tá? Que a gente não sabe, a gente só sabe que ele é contínuo. Mas ele tem algumas propriedades que a gente não domina ainda. E uma delas, né, é orientar-se dentro das energias peculiares do pensamento. Orientar-nos dentro da energia que ele é peculiar. Ou seja, cada onde você pensa, para onde você vai, e o espírito consegue identificar o local. Eu não sei exatamente como funciona, mas basicamente seria isso. Eu vou para tal lugar. Então, ele projeta aquilo e ele se direciona, né? Então, mas é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que ele é peculiar. Então, os espíritos educam o pensamento e esse pensamento tem a capacidade de orientar e levar para onde eles querem ir. Tá? Aí ele descreve que foram, de novo, né, usar a capacidade de volitação, que na crosta era mais fácil do que na região umbralina, e aí eles foram olhar as mapas de Petrópolis, né, entram pelas ruas, né, da cidade do Rio de Janeiro, e depois eles foram pelo mar, né, pelo mar para ajudar no movimento respiratório, já que a Bahia, né, as águas, ela tem muitos elementos de força que os espíritos usam para se beneficiar. Então, as águas, quando a gente toma um banho de mar, né, um banho de rio, a gente se sente rejuvenescido. Os espíritos captam essa energia com muito mais facilidade. A gente também capta e não percebe, tomei um banho, fiquei tão bem. As energias que estão ali são mais facilmente absorvidas pelos nossos campos de força. Tá? Então, ele diz, olha, estava exausto, né? Eles estavam exaustos,
e o inspetor notou isso, né? Passaram pelas avenidas, né? Já estava acendendo, ou seja, chegaram de noite, gente. Saíram de manhã daquele posto, passaram o dia todinho no deslocamento, ou seja, não era perto. Né? Então, eles estavam bem longe para chegar para essa chegada aí. E, como eles estavam cansados, Aniceto disse que ia levar eles para se recuperar e que nosso lar tem posto, né, avançado que serve de refúgio, de refazimento para os espíritos que estão trabalhando na crosta. É o que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Tranquilo? Beleza? E aí? Muito bom. Muito bom. Gostaram? Com certeza. Só gratidão a todos. Espero que tenha ajudado de alguma forma os comentários, né? Aqui tratado, que ajude na compreensão da obra. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos ter uma ótima semana. Muito. Boa noite. Até o próximo quarta-feira, só tem mais 2 encontros, tá? Jesus abençoe. Até o dia 17 a gente vai estar aqui. Tchau. Boa noite. Boa noite para todos.